Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo sempre temas arcanos, herméticos, temas que elevam a nossa consciência em todos os planos. E hoje o nosso programa está ainda mais iluminado porque estamos recebendo uma pessoa muito ilustre, uma pessoa de relevância internacional e que vem abordar um assunto que é axial na tradição do esoterismo ocidental, que é a busca do Graal, né? Percival e a busca do Graal, né? Um texto iniciático, um texto filosófico tão importante. E para abordar esse assunto tão interessante, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Patrick Paul, ele é francês, é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina de Marselha, é doutor em Ciências da Educação pela Faculdade François Rabelais, de Tours, trabalhou como médico residente nos Centros Oncológicos de Nice, como pesquisador no Instituto Pasteur de Paris. Além de sua qualificação na área da medicina, ele fez estudos filosóficos, antropológicos, sobre várias áreas, né, do esoterismo, das tradições espirituais, como a Cabalá, o taoísmo, o hermetismo e, principalmente, os romances de cavalaria. Então, ninguém melhor do que essa pessoa tão especial para abordar conosco esse assunto tão importante. Tudo bem com o senhor, doutor Patrick? Sim, tudo bem. Obrigado. Obrigado pelo convite. A honra é toda nossa, doutor Patrick. Eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, qual que é a relevância, né, na sua visão, da busca do Graal? Né? Por que esse texto mexe tanto com tantas pessoas e no mundo todo? Bom, não tenho uma resposta certa ou clara, mas o texto que eu estudei há muitos anos, não sei, há 40 anos, trabalhando sobre esse texto, o tempo todo, eu fiz, não sei, 50, 70 leituras, e cada vez estou descobrindo mais profundamente o conteúdo desse texto. E esse texto do Chrétien de Graal, que é o primeiro que vai falar do Graal. Porque o livro, por exemplo, que eu tenho, ele é bem velhinho, bem usado, você veja, tudo cortado, mas se chama Perceval ou Le Roman du Graal. Então, o primeiro texto da literatura francesa, europeia e mundial, que, em realidade, fala do Graal. Chrétien de Troyes é uma pessoa que é uma enigma. Ele é, ao mesmo tempo, muito reconhecido e, ao mesmo tempo, sabemos nada ou quase nada dela, que é muito curiosa. Se Chrétien de Troyes estava morando agora conosco, ele seria com certeza o equivalente de um prêmio Nobel de literatura. Ele foi muito conhecido na Idade Média e os grandes cortes reais da Inglaterra e da França chamam Chrétien de Troyes para escrever. De facto, sabemos que ele foi patrocinado para Marie de France, que é a filha de Leonor d'Aquitaine, que é a segunda esposa do rei da Inglaterra, que é Henri II Plantagenet, mas em primeiro casamento ele foi casado com Louis VII, que é um capeciano, que é o rei de França. E, de facto, Leonor d'Aquitaine é de uma tradição inglesa, céltica, e de uma tradição francesa e europeia, que é cristã. E Marie de France, que é a filha, vai nessa mesma direção, nesse mesmo eixo. Esse é o primeiro ponto. Chrétien de Troyes, nesse livro mesmo, ele é patrocinado para um príncipe que, de fato, é o padrinho do futuro rei de France, que não é pouco. Hein? E esse padrinho, que é Philippe d'Alsace e de Flandre, que patrocina a escritura desse livro, o livro é dedicado para o futuro rei de França. Então, é um livro escrito para um rei, para um futuro rei. Estes são dois pontos importantíssimos para entender. E, nesse momento, século XII, um texto não é uma poesia, não é um jogo de palavras, uma romance, como temos agora. Um texto, nesse momento, ele é sempre iniciático. Então, significa que dentro desse texto tem a história de dois cavaleiros, que são Perceval de um lado e Gauvin do outro,
ele vai incluir dentro desse texto no plano esotérico. Quando você faz a leitura exotérica, você veja só uma pequena romance bem simpática, mas nada mais que isso. Mas no plano esotérico, tudo é codificado, em realidade, nesse momento da história. Né? Um cavaleiro tem uma assinatura. Por exemplo, Perceval, ele é da assinatura Tiferet, na Cabala, ele é solar. Lancelot, ele é Vênus, o Netzar, da Cabala, etc. Então, cada vez, essas cavaleiros, elas vão significar, com a história delas, uma assinatura específica. Então, se um livro é escrito para um futuro rei de France, é que o que é um rei? Você vê isso, por exemplo, na história de Arthur, quando ele vai tirar a espada da pedra e tudo isso, ele é designado como rei, mas ao mesmo tempo ele não é rei, não foi consacrado rei. E antes de ser consacrado rei, ele precisa estar cavaleiro. Então, a primeira iniciação dele é cavaleiro, a segunda iniciação é real. E lá, nesse texto, temos isso mesmo. Temos uma iniciação dos cavaleiros, da cavalaria exotérica, que é Gauvin, em realidade, e da cavalaria esotérica, que é Perceval, que de facto é a iniciação da mesa redonda. Né? A mesa redonda, que é o símbolo solar, tem a ver com uma iniciação esotérica, né? Mais que claro, porque a mesa redonda é a busca do Graal. Esses cavaleiros são mandados na busca do Graal, não são para fazer a guerra, encontrar a paz no reino. É a busca e na direção do Graal. Em realidade, o Graal tem a ver com a iniciação real, que é, por exemplo, o equivalente aos grandes mistérios da iniciação órfica, que é a rubedo na alquimia, por exemplo. Atingir o castelo do Graal é atingir a fase da rubedo alquímica, então da pedra, a entrada nos mistérios divinos. E lá tem como descritivo todo o processo para atingir esse lugar. A maior parte das pessoas acha que esse texto do Graal não é finalizado, porque nas aparências o texto não tem fim, tanto para o Perceval quanto para o Gauvin. Que ele se chama Chrétien de Troyes, temos já duas informações. Em Troyes, nessa cidade de Troyes, na Idade Média, tive um grande ensinamento cabalístico. Tive nessa região uma escola de cabalística, aqui com Rachid de Troyes, que é Salomon Ben Isaac, que foi uma escola cabalística que teve a reputação europeia inteira. E o fato que ele se chama chrétien, é que, em geral, essas pessoas que chamavam assim estavam judeus convertidos no cristianismo. Então, eu tenho a quase certeza que o Chrétien de Troyes foi um judeu convertido no cristianismo, e, de facto, nesse livro, temos 3 correntes tradicionais. Como ele foi associado com a corte de Inglaterra, que ocupava a metade da França nesse momento da Idade Média, a metade ocidental da França estava em inglês. A região da Bretanha, por exemplo, estava em inglês. Então, temos corrente céltico. Por exemplo, o Graal pode muito lembrar do caldeirão de Ceriduene, que é uma deusa da vida e da morte, que faz parte na tradição céltica do mito de Tué da Han, que é a tribo de Dana. Como no Castelo do Graal, tem, por exemplo, nesse mito, tem a lança do Lug, que é o deus da luz, tem a espada de Nuada, tem a pedra do Fal, a pedra do destino. E você encontra esses elementos no ritual do Graal, do Castelo do Graal. Tem a lança que sangra, tem o Graal, que é o cálice, o caldeirão, tem a espada também, que é doada para Perceval, etc. Então, tem uma similitude muito grande. E como Chrétien estava cristianizado, é claro que tem uma dimensão muito cristã nesse texto, mas para entender o texto, se você não conhece bem a Cabala, você não entende nada. Porque, em realidade, esta jornada é uma jornada cabalística. Cada castelo, cada fase, cada momento desse processo é um mundo.
Como na Kabbalah, entramos no mundo do Briá, do Yetzirah, descemos, subimos, etc. Então, se você conhece a Kabbalah, você entende essa jornada desse texto. Em realidade, é dos poucos livros, porque eu conheço muito pouco, que vai dar um ensinamento total. O texto de Chrétien que ele oferece para nós é o equivalente do texto da Gênese bíblica, que inclui o 7 dias da criação e a criação do Adão. Então, é dos poucos textos que, por exemplo, fala da descida das energias até o mundo físico. Por exemplo, o texto da alquimia, eu fiz a tradução no livro o Tratado da Pedra Filosofal de Lamspring. Esse tratado, ele começa na metanoia da pessoa, ele começa no momento onde você vai na direção do mundo interior, você tem uma existência terrestre, então como esse processo de transformação com a Nigri, do Orbe e do Arube, vai acontecer. Mas esse texte chrétien fala de como a energia ou a alma desce do mundo divino até o mundo físico. Ele dá indicações inacreditáveis. Depois, como são essas paisagens da alma no sentido da subida até o Castelo Grau, que são os pequenos mistérios da tradição órfica, que é a iniciação dos cavaleiros, e depois a descida final, vem da encarnação do Verbo, ele dá informações inacreditáveis. Isso é maravilhoso, eu estou realmente fascinado, para não dizer esmagado, com essa riqueza de conceitos que o professor, né, nos deu uma aula maravilhosa aqui, já nesses primeiros minutos, sobre a importância desse texto, né? Vendo, claro, que em Chrétien de Troyes, não um mero romancista, mas um iniciado que passa uma mensagem poderosa através desse texto. Professor, nesse texto do Chrétien de Troyes, as figuras de Merlin, de Arthur e de Avalon já estão presentes ou são adições posteriores? Tem algumas coisas implícitas e outras explícitas. Tem Arthur, sim. De fato, Arthur é o mundo físico. A raiz Art, que significa urso, tem a ver com a ursa maior, a estrela, que tem a ver com a dimensão da encarnação. Porque o urso, ele mora numa caverna a maior parte do tempo. Por exemplo, a alegoria da caverna do Platão, a questão é como o urso poderia sair da caverna, que é um pouco dessa questão espiritualizada, espiritual. O urso, Arthur, tem a ver com a dimensão do ser humano existencial. É por isso que, por exemplo, esse texto fala de Gauvin, o sobrinho de Arthur. Gauvin, nesse texto chrétien, vai falar dos enganos da vida existencial, da iniciação exotérica. Então, Arthur e Gauvin font parte do texto, Merlin não. Merlin, ele é implícito, porque vai aparecer nesse texto um castelo que se chama Tintagel. E o castelo onde Merlin vai enganar uma mulher para que o Terpendragon pode entrar tomando as aparências do marido dela e transar com ela. E dessa transgressão vai nascer Arthur. E esse castelo de Tintagel, para jogos de palavras, é a tinta do gelo, a tinta mancha do branco, a mancha da pureza. Por exemplo, no castelo de Arthur, no texto de Perceval, lá, a rainha tem uma roupa manchada de vinho. Bom, é um pouco essa mesma ideia da queda, do pecado, na situação da vida existencial. Para entender talvez um pouco melhor esse texto também, Chrétien oferece uma introdução onde ele vai falar da mão direita e da mão esquerda. E ele fala que a mão direita faz o bem e a mão esquerda ela é mais no desvio, na ilusão. E a mão esquerda não sabe o bem que faz a mão direita. Associado com o texto dos evangelhos, mas ao mesmo tempo que é muito tradicional, do sufisme, etc. E essa dimensão que o ser humano ele é de facto duplo. Se encontra também com alguns seres dos templários, dois cavaleiros no mesmo cavalo. Então, o ser humano ele é duplo. Ele tem uma face existencial, uma face espiritual. Uma face angélica, uma face existencial.
O anjo Gabriel no sufismo, ele tem uma asa preta e uma asa branca. São dois e tem um duplo cada vez. Então, é um pouco como se Perceval estava o duplo espiritual do Gauvin. O papel de Perceval, ele mostra a via da liberação. É por isso que eu escrevi um livro que é bem pesado, lá eu tenho aqui, você veja. Mas Perceval, ele se chama Perceval e a via da liberação. Aqui. Maravilha. E o outro, que é Gauvin, que é o mesmo texto. Né? Você veja aqui, ele é um pouco menor, mas é já bem pesado também. E Gauvin é a via da ilusão, o labirinto da vida e da morte. O texto de Chrétien, é um livro de Bolsa, ele faz o total é isso. Né? Desculpa que meu livro é bem destruído, mas você veja, ele não é mesmo, você veja o tamanho do livro de Bolsa. Hein? O resto, na sequência, esse é o texto francês, são continuadores do texto chrétien, porque como ele é considerado como não finalizado, tem outras pessoas que vão escrever o suposto fim da história, mas de fato o livro é totalmente finalizado. E um outro elemento que é talvez mais conhecido que esse texto chrétien é que 50 anos depois, mais ou menos, tem um outro escritor, que é von Eschenbach, que é alemão, que vai escrever um Parsifal. E esse Parsifal, em realidade, é mais conhecido, mas ele é mais tarde, porque é ele que inspirou a ópera de Wagner, por exemplo, e que é na cultura alemã, que é bem conhecida como livro. Mas o primeiro que fala do Graal é esse de Chrétien. Isso é interessante, então nós vemos que o texto do Chrétien ele tem essa primazia, né, com relação a todo esse discurso arquetípico, iniciático do Graal. Professor, todo esse conhecimento iniciático, eu creio que o senhor talvez seja a maior autoridade mundial, uma das maiores nesse texto. Nós temos como extrair, o senhor está dando um show aqui de conhecimento maravilhoso, eu estou até transcendendo aqui já, mas há como extrair ensinamentos práticos que realmente transformacionais através desse texto, ou a gente só consegue ficar no nível teórico? Ou tem como extrair uma metanoia, uma transformação espiritual genuína? Tudo é prático, em realidade. É importante sair do lado exotérico para encontrar o lado esotérico. E o lado esotérico é associado com a experiência, é uma praxis. Então, se você não tem experiência, você não entende do que se fala. Por exemplo, hoje eu trabalhei com um grupo lá de manhã sobre o texto de Gauvin. Lá tem um momento onde Gauvin ele é totalmente enganado, ele é orgulhoso, ele acha que ele é o melhor, mas de facto ele é numa situação mais complicada que ele acredita. E lá tem um momento onde ele é atacado por um cavaleiro que é muito poderoso, que se chama, o sobrinho de Greogueras. E Greogueras, a etimologia, que é a mesma que Gregório, significa se acordar. Então lá se trata de se acordar no plano espiritual. Até esse momento, o Gauvin, por exemplo, ele não é acordado. Ele é só das aparências, jogando o jogo das aparências, ir no serviço de tudo que é errado, porque ele acha que ele vai ter poder, o conhecimento, honras, etc. Então, ele é totalmente na identificação exterior, no lado do fora. E pouco a pouco, ele vai estar numa situação que, de facto, fala já da vida post-mortem, tudo se inversa. O poder aparente na vida existencial se transforma em fraqueza total. E lá, ele vai encontrar uma mulher que é a representação da sombra. Depois, ele volta na vida post-mortem com um único cavalo que se chama Gringalet. Gringalet em francês é fraco. Então, lá é um cavalo fraco que manca. Ele tem o estribo esquerdo que quebra. Então, não pode ter apoio sobre essa parte esquerda. Ele vai deixar a parte direita também. Ele vai se centrar. Ele vai encontrar sua força interior, mas, em realidade, tem muitas informações iniciáticas. Por exemplo, não tomar apoio sobre o lado esquerdo, sobre o lado errado, sobre o mal, sobre a separação. Como se recentrar sobre sua energia, mesmo se ela parece muito fraca. Como enfrentar
a adversidade, não atacar, mas enfrentar, estar nessa presença interior, etc. Então, cada detalhe, de facto, é inacreditável, é muito prático. Toda a questão é que precisa do trabalho passo a passo, né? Cada frase é analisada, é entendida, e tem informações inacreditáveis. Professor, o senhor nos mostrou 2 livros que o senhor escreveu. Eu creio que eles são, talvez, a nossa maior ferramenta para justamente entender o texto do Créteil e talvez até provocar essa transformação, né? A gente sempre precisa de um comentador, de um tradutor, de alguém que disseque o texto para nos ajudar. Eu acho que o senhor é essa pessoa. Como é que as pessoas que estão nos assistindo, e nós temos público aí no mundo todo, como é que a gente consegue os seus livros? Como é que a gente consegue? Eles estão disponíveis nas livrarias? Bem, como sou francês, estou escrevendo em francês, mas por enquanto, esse tipo de livro, quando você veja os 2 juntos, lá, é um pouco pesado para as editoras. Então, por enquanto, não consegui encontrar editoras. É triste, mas é assim. O Brasil é editado, né? Mas é a editora Polar, né? Você veja aqui embaixo. Editora Polar, sim, sim. Então... É a editora Polar. Então, a editora Polar é muito orientada nesse tipo de literatura, né? Da tradição ocidental em geral, tem um pouco da tradição soufie, da tradição oriental, mas em geral da tradição ocidental. E nessa mesma editora, tem aqui que eu fiz a edição de 2 volumes também do Tratado da Pedra Filosofal, do Lamsling, eu falei há pouco tempo. Né? Pessoal, olha que maravilha. E a edição Polar também. Tratado da Pedra Filosofal, volume 1, por Patrick Paul, já editado em português. Olha que maravilha. E volume 2 também. Volume 2 1 é a Nígrido, e volume 2... E volume 2 é a Arbedo Arúbedo. Mas, infelizmente, não tem editor em francês. Esse conhecimento, pessoal, não pode ficar escondido, né? Isso é um presente para a humanidade. Vamos nos mobilizar para difundir isso. Professor, eu nem tenho como agradecer essa... Não foi nenhuma palestra, nenhuma aula. Para mim foi uma experiência iniciática conversar com o senhor. Eu realmente estou muito honrado. Quero já deixar o convite para o senhor voltar muitas vezes para aprofundarmos mais esses textos. Eu também vou estudar os seus livros, porque realmente foi uma honra muito grande. E o senhor aceita convite para palestras? Sim, eu estou fazendo palestras, sim, claro. Eu trabalho sobre muitas dimensões, porque não sou especializado em nada, né? Sou curioso de tudo. Então lá você veja, eu trabalhei alquimia, a Kabbalah, a tradição dos cavaleiros, é claro, o sufismo um pouco, os sonhos muito. Eu fui médico de medicina chinesa, ensinei a medicina chinesa, a homeopatia, bom, então... Puxa, que maravilha. Identificado com nada e interessado por tudo. Que interessante. Eu pessoalmente sou muito grande fã do Samuel Hahnemann, da homeopatia, né? Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente possa conversar sobre isso. Professor, muito obrigado pelo senhor nos ter dado esse presente e deixo aí a câmera à sua disposição para o senhor fazer a sua despedida, a sua mensagem final. Não tenho nenhuma mensagem final. Eu só quero agradecer da convite, né? Realidade Fantástica é você. E, além disso, o encorajamento, todas as pessoas que estão ouvindo a Realidade Fantástica, que o caminho interior não é uma ilusão, que temos uma experiência disso e acreditar que tudo isso é bem real. A questão é que a realidade interior é no coração do inconsciente. Então, precisamos desvelar esse processo, é um processo de desvelamento. Mas é importante acreditar, somos interligados com uma dimensão divina, com uma dimensão espiritual, com o Espírito Santo dentro de nós. Então, nossa responsabilidade, nossa missão é voltar nesse lugar original. Perfeito, professor. Obrigado novamente. Os seus contatos estão aparecendo aí para quem quiser lhe mandar um e-mail, lhe mandar uma mensagem, fazer um convite, né? Adquirir as suas obras, por favor, pessoal, adquiram, porque, olha, é um estudo para a vida toda e é um estudo que transforma. Queremos agradecer também a todos vocês que estiveram conosco até aqui, lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.